Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você aluno da OAB de Bolso. Meu nome é Renata Berger e estamos aqui hoje para saber um pouco sobre os temas que você não pode deixar de saber antes da sua prova da OAB da segunda fase de Direito do Trabalho. Pode ir para o slide. O primeiro ponto que vocês precisam saber, e esse aqui tem que ter destaque principal, assim, é que toda e qualquer nova alteração que antecede a publicação do seu edital tem uma probabilidade muito maior de cair do que qualquer outro tema. Ah, por que isso, Renata? É simples, todo mundo gosta de uma novidade. Pode voltar aqui para mim. O que é que vocês precisam saber? Primeira coisa, que vários alunos se perdem, às vezes até estudam todas as novas modificações, mas esquecem na hora da prova do seguinte, de observar a data em que houve aquela alteração. Por que isso é fundamental? Porque em várias situações diferentes, a FGV trouxe um instituto que tinha acabado de ser modificado, mas os alunos esqueceram de observar a aplicabilidade daquela nova lei durante determinado período. Por exemplo, mudou a lei do FGTS, certo? Você sabe a partir de quando começa a valer? Aplica-se aos casos anteriores à publicação da lei, aos posteriores da publicação da lei, aplica-se a quem? E quando? A partir de quando? Então, independente do instituto que seja novo para a sua OAB, que possa cair na sua prova, observe a data, porque ela é fundamental para você resolver a sua questão. Então, se você se deparar no dia da sua prova com o novo instituto, observe a data, para ver se ela é aplicável naquela situação. Ok, gente? Vamos lá, porque a OAB não quer saber se você sabe o instituto, não. Ela exige ainda mais. Ela quer que você conheça e conheça a partir de quando começa a valer. Um grande exemplo que vocês devem conhecer antes da próxima prova da segunda fase da OAB é o exemplo recente da prescrição do FGTS. Ela sim, prescrição do FGTS, que trouxe a maior polêmica. Todo o meio jurídico. Realmente, todo mundo viu essa alteração da prescrição como uma ameaça aos direitos dos trabalhadores. Mas a gente vai conversar aqui um pouco sobre ela. Um bom exemplo dessas novidades que podem cair na sua prova é a alteração que houve em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à prescrição do FGTS. Sim, essa decisão alterou o teor da súmula. Na verdade, ele provocou uma alteração no teor da súmula 362 do TST. Lembre-se, eu acabei de falar que é importante que vocês saibam a data da publicação dessa decisão. E a data foi 13/11/2014. Ah, está distante, Renata. É importante, continua sendo importante, continua sendo uma grande novidade. Certo, gente? Então, assim, prestem atenção. Como é que conta a prescrição a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Conta-se de duas formas diferentes. Essas duas formas estão estabelecidas na súmula 362. Uma, se a lesão ao direito, ou seja, a inexistência do depósito começou posterior à data da publicação, certo? Conta-se a prescrição de 5 anos, a prescrição quinquenal, respeitando a bienal, 2 anos após a rescisão para exigir. Certo, gente? Ok? Mas, se a lesão ao direito, a ausência do depósito do FGTS já vinha ocorrendo antes da publicação, terá duas opções o aluno nessa situação. Uma, ou a quinquenal ou a trintenária. Depende da que acontecer primeiro. Então, gente, vão para a prova, saibam desse tema e estudem todas as novidades, porque elas podem cair na prova de vocês, certo? Antes de seguir, eu queria passar o seguinte. Esses temas que eu selecionei para vocês são temas relevantes que caem com grande frequência dentro da segunda fase da OAB. E, às vezes, primeira fase também, certo? Mas não quer dizer que os outros temas que nós não estamos analisando nessa aula de hoje são relevantes também.
Então, você vai começar a fazer a sua seleção de temas mais relevantes que você não pode deixar de saber antes da sua prova, no momento que você vai começar a resolver as questões. E vai perceber, poxa, cai muito estabilidade. Cai muito equiparação salarial. Poxa, cai muito dano moral. É verdade. É verdade. Então, vamos para o próximo assunto que cai muito na segunda fase. O próximo, lógico, é a terceirização. Todo mundo conhece, é uma coisa, uma paixão com terceirização, que eu não sei. Eu nunca vi tanto artigo científico escrito sobre terceirização, tanta coisa tratando sobre esse tema, mas existe. Então, vamos lá. O que é a terceirização? Onde é que ela está prevista? Todos vocês já devem ter decorado o número da súmula 331 do TST. É verdade, é a súmula, nossa, é super em alta, super na moda, sempre cai. E o que é importante? A gente falou na primeira aula que é interessante que os alunos sempre encontrem as palavras-chave de cada instituto. Pode ir para o slide. Na aula anterior, eu falei para vocês que nos institutos jurídicos podem ser encontradas palavras-chave. E isso é fundamental para você que está estudando para a OAB, principalmente da segunda fase. Aqui não seria diferente. Nessa aula, eu fiz questão de indicar para vocês a palavra-chave dos institutos que nós estamos analisando aqui. Então, qual é a palavra-chave de terceirização? Um tema queridinho da OAB-FGV, não só da OAB-FGV. Ele não é simplesmente queridinho, é porque acontece muito processo. A Justiça do Trabalho está lotada de processos sobre terceirização. E o que é que vocês precisam saber? Primeiro, vocês precisam identificar e saber que é super importante você encontrar se essa terceirização é lícita ou ilícita, certo? Se você identificar a terceirização como lícita, você tem que observar principalmente o item 4 da súmula 331, que fala que nas terceirizações lícitas, a responsabilidade do tomador de serviço é subsidiária. E ele é responsável pelo quê? Por todas as verbas decorrentes da condenação. Isso é fundamental. O que é que você precisa saber da terceirização ilícita, estabelecida no item 1 e 3 da súmula 331? Primeiro, uma coisa que é muito importante é você encontrar e saber identificar se a atividade que aquele funcionário, que aquele trabalhador está desempenhando é uma atividade meio ou uma atividade fim do tomador de serviço. Por quê? Porque no TST, eles detestam a ideia de que se terceirize atividade fim. Nunca pode ser fim, só atividade meio. E essa súmula traz esse sentimento do TST. Então, a terceirização é ilícita quando há a terceirização da atividade fim da empresa, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo do espaço jurídico. Ok. No espaço jurídico, qual é a nossa atividade fim? Dar a aula, não é isso? Se terceirizar os professores, isso é possível? É legal? É lícito? Não, não é lícito. Como está aí estabelecido na súmula 331. Não pode terceirizar a atividade fim, só atividade meio. O que são atividade meio, Renata? Vou dar um exemplo. Apesar de que ser um curso, que o objetivo é dar aulas, certo? Existe uma copeira, existe um vigilante trabalhando e essas pessoas exercem a atividade meio e não a atividade fim. Eles não são professores, certo, gente? Outra coisa também que é muito importante para você identificar na relação de terceirização, ok? É a pessoalidade e subordinação direta com o tomador de serviços. O que é isso? Vejam só, o funcionário, ele tem que estar ligado à pessoa que contratou ele, certo? Se, eventualmente, o tomador de serviço exercer a subordinação direta com aquela pessoa, segundo o TST, essa terceirização é ilícita.
ilícita. Ele não pode emanar ordens direto para aquele funcionário. Não deve, gente. Tá bom? Então, assim, se vocês se depararem com terceirização na sua prova de segunda fase, observe sempre todos esses requisitos que a gente trouxe aqui, e principalmente as palavras-chave. E utilizem elas nas suas respostas, porque é isso que a FGV espera de vocês. Ok, gente? Outra coisa muito importante também da súmula 331 é a responsabilidade do ente público. Aqui, eu fiz uma citação também da OJ 383, que versa sobre o mesmo assunto. O ente público, o vínculo com o ente público é impossível, é um pedido juridicamente impossível, por conta do requisito estabelecido na Constituição Federal de que, para existir o vínculo, é necessário concurso público, a partir da nossa Constituição Federal de 88, certo? Quando é que o ente público vai ser responsabilizado? Ele vai ser responsabilizado de forma subsidiária quando comprovada a culpa. Quando comprovada a culpa. E note, a responsabilidade é subsidiária. Isso está lá no item 5 da súmula, certo? Qual a dica que eu dou para vocês? Vá lá na súmula 331, que está na sua CLT, certo? E destaquem essas palavras que estão aqui indicadas, ok? Destaquem e tentem sempre observar e utilizá-las na hora de sua prova, se o tema for, claro, terceirização. O próximo assunto, que é muito queridinho, que está presente em quase todos os momentos da OAB da FGV, é o dano moral. Pode voltar aqui para mim. Dano moral. É ele mesmo. Você já deve estar cansado. Ai, dano moral, tudo é dano moral agora. Sim, todo advogado, qualquer advogado, esfera civil, trabalhista, qualquer um, tem que ter decorado a fundamentação legal do dano moral. Por quê? Porque ele aparece na sua reclamação trabalhista, ele aparece na sua contestação, ele aparece no seu recurso, ele aparece no seu dia a dia, ele aparece em toda e em qualquer situação. Ele está em alta, está sempre presente nos processos que estão nas justiças, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum. Então, preste atenção no dano moral. Mas o que é que você tem que prestar atenção no dano moral? Mais uma vez, eu destaquei para vocês aqui a palavra-chave desse instituto. Vamos lá para o material? Quais são as palavras-chave do dano moral? Primeiro, você precisa saber aonde estão essas palavras-chave. Está aqui, tá, gente? No artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Lógico que eu trouxe aqui também para vocês a súmula do TST, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações com pedidos de dano moral, certo? E os artigos do Código Civil, onde também estão previstos o Instituto do Dano Moral, ok? O que é importante você saber do dano moral? Primeiro, você precisa saber se a OAB-FGV colocar uma situação de, hipoteticamente, ocorreu um dano moral, você tem que saber identificar se houve violação e dano a quê? A intimidade, vida privada, a honra ou a imagem, ou todos eles. Então, gente, volta para aqui para mim. O que é interessante? Basta você saber o que é dano moral. Basta você ouvir dano moral toda hora na sua vida. Dentro e fora da sala de aula, dentro e fora do seu escritório, dentro e fora do seu tribunal. Não, você tem que saber a palavra-chave. Além da fundamentação legal, é lógico que você vai ter que ter lá completa na sua CLT. E essa daí, eu acho que vocês já devem ter até decorado, certo? Você tem que saber, diante de uma situação de dano moral, indicar qual foi a violação e qual foi o dano que aconteceu naquela situação. Foi a violação à intimidade? Foi a violação à vida privada? À honra? À imagem? Qual foi a situação da prova? Então, usem essas palavras-chave. Na hora da sua prova, você vai ter que dizer: houve, faz jus à condenação do dano moral porque a empresa reclamada violou o direito à intimidade do empregado, conforme artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, súmula 392 do TST e artigo 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. Ok, gente? Então, vocês já sabem, para pontuar 100% em dano moral, tem que saber a fundamentação legal completa e a palavra-chave, dizer onde foi que aconteceu a violação ou o dano, ok? Vamos para o próximo assunto. Volta para o slide.
O próximo assunto que a gente vai analisar aqui hoje é o bancário. Nossa, esse é querido demais também. Sempre vem em questões ou peças, primeira fase, segunda fase, em tudo. Eu não sei o que é que a FGV tem tanto com o bancário, mas gostam demais. E o bom das questões de bancário é porque geralmente você responde tudo com o artigo 62 e 224 da CLT. Esses artigos são muito importantes, gente. Você tem que saber encontrar fácil ele aí no seu material, certo? Por quê? Porque geralmente as questões de bancário têm um nível muito bom de resolução, muito simples, vocês encontram aí. E o que é importante vocês conseguirem identificar nesse instituto? Vamos lá para mais uma vez, aqui ó, palavra-chave. Aonde estão as palavras-chave? Artigo 62, inciso 2 da CLT. Cargo de gestão, é isso mesmo, cargo de gestão. Muita gente usa cargo de confiança, mas o artigo realmente utiliza cargo de gestão. Vocês precisam saber que o bancário que exerce cargo de gestão tem incompatibilidade com o controle de jornada. Por quê? Ele tem que receber também uma remuneração diferenciada, com gratificação de, no mínimo, 40% do salário normal, gente. Então, assim, se ele exercer um cargo de gestão, certo, e perceber a gratificação de, no mínimo, 40% do seu salário normal, ele não tem direito ao controle de jornada, ao pagamento de horas extras. Ele vai ser aquele cargo que ele entra e sai a hora que ele quiser, ou que o banco precisar, tá certo? Outra coisa também que é interessante vocês conseguirem identificar é que existe outro tipo de bancário, que é esse bancário que é o comum, é o mais normal, que exerce uma jornada de 6 horas diárias, com 15 minutos de intervalo. Esse sim não exerce cargo de gestão. Observem, não exercem cargo de gestão. Tem uma situação bem inusitada aqui. Muitas reclamações na Justiça do Trabalho ela tem como objeto a descaracterização do cargo de gestão. O que é que isso importa dizer? Importa dizer que, por exemplo, pode voltar para cá. Um bancário que exercia um cargo numa agência, ele estava lá, trabalhando, e colocaram ele como cargo de gestão. Ou seja, não tem direito a hora extra, a horário livre, tinha gratificação. Mas, na verdade, ele não tinha gestão sobre nada. Absolutamente nada. O chefe dele precisava da aprovação de tudo de um superior para fazer qualquer coisa. Ah, ele precisa enviar um relatório para outro gerente. Tem que ter aprovação e o de acordo de outro gerente ou superior hierárquico, enfim. Não tem gestão de absolutamente nada. Aí ele entra com a reclamação trabalhista dizendo assim, olha, em que se pese a caracterização do meu cargo como de gestão, eu não exercia gestão por absolutamente nada. Por este motivo, requer a descaracterização e consequente pagamento das horas extras a partir da sexta diária. Isso é muito frequente na OAB, nas reclamações trabalhistas que estão presentes nos tribunais regionais. Então, assim, gente, prestem atenção nisso. Cargo de gestão, cargo de confiança e o bancário normal. Qual é a diferença entre um e outro? Observem que um não tem controle de jornada e o outro tem controle de jornada. É uma jornada, inclusive, de 6 horas diárias. Ok? Tudo bem? Vamos para o próximo ponto. Vamos lá para o slide. O último ponto que eu trouxe aqui para vocês é equiparação salarial. Esse é ótimo também. Por que ele é ótimo, Renata? Porque é simples. Está previsto tudo na súmula 6 do TST e no artigo 461 da CLT. Esse tema também é um tema queridinho da OAB FGV, sim. E quais são as palavras-chave desse Instituto Jurídico, Renata? Todas essas palavras-chave vocês vão encontrar aqui no artigo 461 e na súmula 6 do TST. Quais são as palavras-chave? Como é que você vai identificar que deve pedir ou contestar um pedido de equiparação salarial? Para ser caracterizado, para ficar configurada a equiparação salarial, é necessário que exista entre o paradigma, certo, e o funcionário que busca a equiparação, um trabalho de igual valor. Primeiro ponto aqui que vocês precisam identificar. Trabalho de igual valor, mesmas mesmas tarefas. Gente,
Não adianta ele ter o nome de função diferente, mas tem as mesmas tarefas. Então, é tudo igual, ok? Mesma produtividade, mesma perfeição técnica, na mesma localidade, que hoje em dia é numa região metropolitana, que é isso que é levado em consideração. E que, por fim, não menos importante, realmente é uma coisa que você deve levar em consideração na equiparação, é que não exista a diferença de tempo de serviço superior a 2 anos entre o paradigma e a pessoa que busca a equiparação salarial, ok? Então, assim, se você se deparar com a equiparação, o que é que você vai procurar? Vamos lá. O trabalho desenvolvido pelos dois é de igual valor, tem a mesma função? É a mesma função? Tem as mesmas tarefas? É a mesma produtividade? A mesma perfeição técnica? Na mesma localidade? E que não existe diferença de tempo superior a 2 anos? Você tem que se perguntar. Gente, essas palavras-chave estão na súmula 6 e no artigo 461. Se cair equiparação, vocês vão ter que deixar claro para a FGV, numa questão ou numa peça, se existem ou não esses requisitos. Vocês vão ter que dizer, olha, não é devida a equiparação salarial, porque não existe a mesma perfeição técnica. Eles não desenvolvem as mesmas tarefas. Utilizem essas palavras-chave que estão presentes tanto na súmula quanto no artigo. Assim, vocês vão ter sucesso na prova da OAB, ok? Volta para cá. Bem, eu não podia encerrar essa aula dizendo mais uma vez que o teste, você resolver questões, fazer provas e sempre testar o seu conhecimento, certo? É super importante. Esses temas são os temas exemplo, inclusive um deles, a equiparação salarial, caiu no último exame da segunda fase de Direito do Trabalho, certo? Caiu e justamente exigindo essas palavras-chave que eu passei para vocês agora, junto com essa fundamentação legal. Isso não é por acaso. Vocês, a partir do momento que vocês começam a testar, vocês começam a identificar quais são os temas que aparecem com mais frequência nas provas. Então, o teste, vocês resolverem questões, fazerem peças, fazerem os simulados, são fundamentais para quem quer conseguir o sucesso. Espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês. Tchau, tchau.